Olá, sétimo ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre equações. E essa é a última aula sobre equações. É o último tipo de equações que nós vamos ver. Nós vamos ver hoje resolução de equações do primeiro grau com frações. Interessante, nós já trabalhamos bastante com frações, né? E uma coisa importante agora é vocês lembrarem daquela frase que eu sempre digo: só e somente só em adição e subtração de frações é que calculamos o MMC. Observe, toda equação ela é uma adição ou uma subtração de frações. Então, como fazer para calcular equações do primeiro grau com frações? Primeira coisa, calcule o MMC dos denominadores. Então vamos lá, me acompanhem que eu vou explicar o passo a passo dessa resolução. Então nós temos aqui 2x mais 2/3 igual a 5x sobre 3 mais 1/2. O que a gente vai fazer? A primeira coisa, você vai colocar esse 2x que é inteiro sobre 1, certo? E agora, como são adições, a gente vai ter que calcular o MMC. Lembrando a vocês que o MMC se faz dos denominadores. Então, MMC. Como os nossos denominadores são 1, 3 e 2, lembre, o 1 a gente não considera. A gente considera o 3 e o 2. 3 e 2 são números primos. Como eles são números primos, basta nós multiplicarmos um pelo outro. Então, o MMC entre 3 e 2 será 6. Você vai pegar o MMC, vai colocar toda a sua equação sobre um único traço e vai colocar como novo denominador o 6. Lembrando, toda vez que eu trabalho com frações e calculo o MMC, o que eu faço depois de calcular o MMC? Obrigatoriamente e necessariamente eu tenho que dividir o MMC pelos denominadores anteriores. Vocês lembram que eu sempre digo também que eu prefiro realizar todas as divisões primeiro, porque o nosso cérebro, ele pensa melhor quando ele está executando a mesma atividade. Então, no caso, vou fazer todas as divisões primeiro. Então, os resultados eu vou colocar em cima, lembrando que depois nós faremos a multiplicação. Então, vamos começar com a divisão. Eu pego 6 dividido por 1. Põe aqui, 6. Escreve, é muito mais fácil. 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 3, 2. 6 dividido por 2, 3. Muito bem. Realizamos todas as divisões. Agora vamos realizar todas as multiplicações desses resultados que nós obtivemos na divisão pelos denominadores anteriores. Então nós vamos ficar 6 vezes 2x, 12x. Coloca como seu novo numerador. Mais 2 vezes 2, 4. Igual 2 vezes 5x, 10x. Mais 3 vezes 1, 3. Feito isso, o que nós vamos fazer? Atenção! Oi! Atenção, atenção, atenção! Muita atenção para essa informação. Depois de calculado o MMC, dividido e multiplicado, você vai eliminar o denominador. Isso mesmo. Não trabalharemos mais com o denominador. A sua função já foi feita ao calcular o MMC. Então você risca esse denominador. Isso mesmo. Nós só vamos trabalhar com os numeradores agora. Então nós ficamos aqui com o numerador 12x mais 4 igual a 10x mais 3. Gente, só uma pausa e uma outra observação. Você só pode eliminar denominador quando você estiver trabalhando com equação. Lembrem, expressão é diferente de equação. Expressão jamais a gente elimina o denominador. Equação, a gente pode eliminar o denominador,
depois de ter trabalhado a divisão e a multiplicação, tá? Só para equações isso. Como nós temos aqui o 12x que não dá para juntar com 4, eu vou permanecer com o 12x aqui. E o 10x, ele vem para o lado que tem letras. Então, como ele é positivo, menos 10x. Igual, permanece desse lado o 3 positivo. E vem para junto dele o 4. Lembra? Passou de um lado para o outro da igualdade, paga pedágio, muda a operação. Mais, passa para cá, menos 4. Muito bom. Agora nós temos 12x menos 10x, 2x. Igual 3 menos 4, menos 1. Por quê? Porque eu tenho 3, mas eu devo 4. Então eu vou ficar devendo 1. E agora, hora de isolar o x. X é igual a menos 1, que já está, e quem passa, que estava multiplicando era o 2, passa dividido. Dividido por 2. Então lembra, quem já está é o primeiro, quem passa é que passa dividindo. Então a resposta para o x vai ficar menos 1/2. Não dá uma divisão exata. Então o que você faz? Deixa em forma de fração. Tá? Quando eu falo divisão exata, eu me refiro a dar um número inteiro. Daria 0,5 negativo. Porém, a gente trabalha mais deixando o x como fração. Certo? Menos 1/2. Essa é a raiz da nossa equação. Vamos para um segundo exemplo. E agora eu vou misturar o que nós já aprendemos na aula passada. Na aula passada a gente trabalhou parênteses. E agora nós vamos trabalhar as duas coisas. Parênteses e frações. Como fazer isso? É bem tranquilo, gente. Passo a passo. Quando nós temos frações e parênteses, vamos primeiro eliminar parênteses, tá? Como que a gente elimina parênteses? Aplicando a propriedade distributiva. Então, vejam que aqui eu tenho uma fração e que dentro do parênteses eu tenho números inteiros. Então, coloque ele sobre 1, sobre 1. Do outro lado, a mesma coisa. Coloca sobre 1, coloca sobre 1, que aí você fica trabalhando fração com fração, certo? Agora é a hora da distributiva. O que você vai fazer? Você vai pegar o 1/5, que está multiplicando parênteses, você vai distribuir. Numerador, você trabalha com numerador. Então, o 1 vezes 2x e o 1 vezes o menos 3. Só que você tem o 5 como denominador. Então, você trabalha denominador com denominador, também fazendo a distributiva. Vamos fazer primeiro esse lado, depois eu mostro o outro. Então, vamos lá. 1 vezes 2x vai ficar, ó, mais vezes mais. Os dois são positivos, então fica 2x. 5 vezes 1 sobre 5, certo? A primeira fração. Agora, mais vezes menos. Menos. 1 vezes 3, 3. E o denominador, 5 vezes 1, 5. Observe, você ficou com 2 denominadores 5. Igual, por quê? Porque você estava multiplicando e eles eram 1, né? Então os dois vão ficar com 5. Igual. A mesma coisa nós faremos aqui do outro lado. O 3 décimos, ele está multiplicando. Então você vai distribuir numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Vamos lá, fazendo a multiplicação. Mais vezes mais fica positivo. 3 vezes x, 3x, sobre 10 vezes 1, 10. Vamos agora para o outro. Mais vezes mais, mais. 3 vezes 3, 9. 10 vezes 1, 10. Então, sobre 10. Observe, você ficou agora com 4 frações. Fração, momento do MMC. Então, você vai fazer o MMC dos seus denominadores. Podemos, como nós já trabalhamos há muito tempo com denominadores, nós já sabemos o MMC de cabeça. Mas caso você não saiba, eu vou colocar aqui, ó, o MMC entre 10 e 5. Divide por 2, porque eu só posso dividir pelos números primos.
Lembrando que números primos são 2, 3, 5, aqueles que só dividem por 1 e por ele mesmo. Então, 10 divide por 2 dá 5. O 5 não divide, eu copio. Coloco agora, o próximo número a ser usado aqui é o número 5, certo? Que é o próximo primo que divide. 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1 também. O que eu faço? Eu multiplico, quando tudo se transforma em 1, eu multiplico o que deu aqui. Quais foram os números que eu utilizei? Números primos. 2 vezes 5, 10. Então, nós sabemos que o nosso MMC é 10. Coloco tudo sobre 10. Faz um traço grande, coloca toda a sua equação sobre 10. Certo? Não esquece. Colocou o denominador novo, que é o NMC, divide pelos anteriores. E o resultado multiplica pelos numeradores. Mas vamos fazer primeiro as divisões. Então aqui eu vou usar 10 dividido por 5, 2, reserva lá em cima. 10 dividido por 5, 2, reserva lá em cima. 10 dividido por 10, 1. 10 dividido por 10, 1. Agora você vem multiplicando. 2 vezes 2x, 4x. Menos 2 vezes 3, 6. Igual 1 vezes 3x, 3x. Mais, que é o sinal que tem aqui, ó. 1 vezes 9, 9. E agora, lembrem do que eu falei antes. Fez a divisão, fez a multiplicação, bye denominador. Pode eliminar. Você não trabalha mais com o denominador, ele já fez a função dele. Agora nós vamos trabalhar somente com o que ficou no numerador. E nós temos aqui 4x menos 6, que não dá para juntar porque não são semelhantes. 3x mais 9, que também não dá para juntar porque não são semelhantes. Então, hora da separação. 4x vem para cá, menos 3x. Igual 9 permanece desse lado, permanece positivo. E o menos 6 vem para cá com a operação inversa, mais 6. 4x menos 3x vai me dar x, ou 1x se vocês preferirem. Igual 9 mais 6, 15, certo? Nós temos aqui x igual a 15. E essa é a raiz dessa equação. Ou seja, o número que se eu substituir aqui no lugar do x, eu encontrarei o equilíbrio da balança. Ok? Compreenderam? Gente, não existe dificuldade. Existe você olhar o passo a passo, ter paciência e fazer cada informação de acordo com o que foi explicado. Eu vou continuar dando mais 2 exemplos, tá bom? Então me acompanhe nesses outros exemplos aqui. Aqui eu coloquei um exemplo onde nós temos uma fração subtraindo outra fração. Só que observa, aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho 2 termos, ó. Tenho x mais 2. Tenho um número inteiro, sem fração. E aqui eu tenho 2 termos sobre 2. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você vai pegar esse menos 1, que não está em forma de fração, e colocar sob forma de fração, ok? Nós vamos agora, o primeiro passo, calcular o MMC. MMC. Qual é o MMC entre 2 e 4? O menor múltiplo comum para 2 e 4 é o próprio 4. O que nós faremos? Nós colocaremos agora um traço só de fração para toda a equação. Colocou esse traço, coloca o MMC, que no caso é 4, certo? Gente, agora eu quero muita atenção, tá? Vamos com calma, mas prestem atenção e quando vocês forem resolver, façam isso porque é muito importante. Vamos lá. Primeira coisa, você vai pegar o 4, você vai dividir pelos denominadores anteriores. E o resultado nós multiplicaremos pelos numeradores.
Lembrando, como eu sempre digo, é importante você fazer primeiro todas as divisões e colocar os resultados aqui em cima, tá? Então vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, 4 dividido por 2. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Escreve aqui, 2. 4 dividido por 4, 1. 4 dividido por 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Correto? Muito bem. Agora é hora da multiplicação. E agora eu quero a sua atenção. Aqui eu vou fazer 2 vezes x. Beleza. 2x. Só que detalhe. Olhem bem. Eu tenho aqui, ó, 2 termos para serem multiplicados. Então, quando eu tiver 2 termos, façam um parênteses. E vocês entenderão melhor depois. Olha aqui. Pega esse menos. Coloca esse número que você obteve na divisão. 1. Abre parênteses que multiplica x mais 2. Essa parte é importante, tá? Menos, vou continuar agora aqui do lado, menos 4 vezes 1, 4. Igual, olhem bem, novamente eu tenho 2 termos aqui. E eu tenho o 2 aqui que me deu o resultado da divisão. O que eu vou fazer? Abre parênteses, a gente faz esse passo. Tem gente que quer fazer direto e acaba depois errando porque não faz distributiva do sinal. Então, por favor, faz isso que eu estou dizendo. 2 que multiplica, abre parênteses, x mais 3. Esse passo do parênteses é muito importante. Agora, o que eu vou fazer? Como eu já dividi, já multipliquei, eu vou eliminar o denominador. Só que vejam, no numerador eu fiquei com parênteses. Então, primeiro eu vou resolver os parênteses eliminando eles. Então, essa questão ela é um pouco mais extensa, mas não é que seja difícil, tá? Apenas tem que seguir os passos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 1, vou distribuir para o meu parênteses. Vou pegar este 2 e vou distribuir para o parênteses, tá? Então, vamos agora trabalhar com os numeradores. Esse 2x eu vou copiar. 2x menos vezes mais, que é esse x, vai ficar menos. 1 vezes x, x. Menos vezes mais, menos. 1 vezes 2, 2. Aqui é o detalhe da importância do parênteses. Se eu não colocar esse parênteses, eu não distribuo esse sinal. E se eu não distribuo esse sinal, fica errada a questão. Então, o parênteses vem me auxiliar nisso. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. E continuo copiando. Menos 4. Igual. Aqui, mais vezes mais. Positivo, né? 2 vezes x, 2x. O positivo não precisa aparecer. Mais vezes mais, mais. 2 vezes 3, 6. Ok? Feito isso, eu caí numa equação simples novamente, onde eu devo reduzir os termos semelhantes. Então, eu vou juntar. Desse lado ficou 2x com x, que eu posso juntar. E posso juntar também o menos 2 e o menos 4. Beleza. Do outro lado, eu não tenho termos semelhantes, então não posso fazer nada, terei apenas que copiar. Quanto é 2x menos x? X. Quanto é menos 2 menos 4? Duas dívidas. Então, menos 6. Igual 2x mais 6. Certo? Não posso juntar mais ninguém, já reduzi ao máximo. Vejam como ela reduziu rapidamente. Ela estava extensa aqui. Reduziu rapidamente. Agora, o que eu faço? Letras para um lado, números para o outro. Permanece o x que já estava aqui. E esse 2x que é positivo passa para cá, menos 2x.
igual, permanece desse lado o 6, que é positivo, então mais 6, ou simplesmente 6, e vem esse 6 para o lado de cá, mudando a operação. Menos 6 vem para cá, mais 6. Eu vou ficar agora com x menos 2x. Isso vai me dar menos 1x, ou simplesmente menos x. Igual a 6 mais 6, que me dá 12. Lembrem, eu não quero o valor negativo da letra. Então, o que eu devo fazer? Multiplico os dois lados por menos 1. E fico trabalhando o sinal positivo da letra. Menos 1 vezes menos x me dá x positivo. E aqui, ó, é 12, ele é positivo. Mais vezes menos, então eu vou ter que mudar. Tem que colocar menos 12. Então, o x passa a valer menos 12, correto? E essa é a raiz da minha equação. Gente, a novidade nesse exemplo foi que quando eu tenho dois termos, eu devo usar um parênteses. Vou dar mais um exemplo com esse mesmo caso de dois termos, que é o próximo. Então, observe. Eu tenho aqui novamente, ó, 5 inteiros. Então, coloca sobre 1. Certo? Menos, aqui eu tenho dois termos. Então, eu vou ter que usar o parênteses depois. Igual a x, que é inteiro, coloca sobre 1. Menos, e tenho aqui 2, só que tem um parênteses. Então, gente, vamos com calma. Nós teremos alguns passos a serem feitos antes de mais nada. O primeiro passo, antes de mais nada, é eliminar esse parênteses que já consta nessa equação. Para isso, você vai pegar esse 2 e você vai distribuir para eliminar esse parênteses aqui. Vejam, eu não peguei esse sinal aqui. Porque se eu distribuir esse sinal agora, depois eu não posso distribuir. Eu só posso fazer a distributiva dele uma vez, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a equação inteira, até chegar naquela parte de fazer a distributiva para eliminar o parênteses que já existia. Então, 5 sobre 1 menos traço grande da fração 4 menos 3x no numerador sobre 2 igual x sobre 1 menos, que é esse aqui, eu não estou distribuindo ele agora, e vou trabalhar só o que estava no numerador. Mantenho 3 aqui e distribui 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2, ok? Muito bem. Agora, eu fiquei com uma equação com frações, mas mais simples, né? Porque eu já eliminei o parênteses. Hora, então, de calcular o MC. Tá? Então, você vai fazer o MC desses denominadores, que no caso, 1, 2 e 3, o MMC será 6, porque 2 e 3 são números primos, certo? Basta multiplicar. Muito bem, vamos colocar um traço grande para essa fração, onde o denominador será 6. Pego 6, coloco aqui. Lembra, toda vez que eu coloco um MMC, eu tenho que dividir pelos denominadores anteriores e o resultado multiplicar pelos numeradores. Primeiro todas as divisões, para facilitar, e depois todas as multiplicações, que daí o seu cérebro raciocina mais rápido. Vamos lá. 6 dividido por 1, põe o 6 aqui em cima. 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 1, 6. 6 dividido por 3, 2. Ok? Agora é a hora da multiplicação. O que eu vou fazer? 6 vezes 5 é um único termo, então você já põe 30. Porém, agora, o que eu tenho? Eu tenho dois termos aqui em cima. E tenho esse 3 para multiplicar. O que eu vou fazer?
parênteses. Então, aqui vai ficar menos, que é da operação, 3 vezes, abre parênteses e escreve 4 menos 3x. Este cálculo nós faremos na próxima linha. Igual, aqui é um termo só, então você multiplica direto. 6 vezes x, 6x. Menos, olhe bem, você tem o 2, só que você tem 2 termos aqui. Quando tem 2 termos, você põe o parênteses. Menos daqui, o 2 da multiplicação, 2, que multiplica, abre esse parênteses. E copia, igualzinho está aqui. 2x menos 2. Muito bem. Como nós já dividimos e já multiplicamos, eliminamos o denominador e vamos trabalhar somente com os numeradores. Os nossos numeradores agora apresentam parênteses. Então, nós precisamos eliminar esses parênteses fazendo a distributiva. Não esquece que você tem que distribuir o menos 13, não apenas o 3. Você tem que distribuir o menos 2 e não apenas o 2. O sinal é tudo, gente. Se nós errarmos um sinal, a gente erra a equação, certo? Então, vamos lá. Copia o 30, porque ele não está sendo distribuído. Vamos distribuir o menos 3. Menos vezes mais, menos. 3 vezes 4, 12. Menos vezes menos, mais. Estão vendo? Ó, mudou o sinal. 3 vezes 3, 9x. Porque é 3x aqui. Igual. Então, a primeira parte nós já eliminamos esse parênteses. Vamos agora trabalhar com o segundo lado. Copia o 6x. 6x e distribui o menos 2. Menos vezes mais. Menos. 2 vezes 2x. 4x. Menos vezes menos. Mais. 2 vezes 2, 4. Vejam, mudou os sinais. E é esse que é o detalhe, por isso a importância do parênteses. Agora, hora de enxugar a questão, de reduzir os termos semelhantes. No primeiro membro, nós temos o 30 e o 12, que são semelhantes, então podemos juntá-los. E no segundo membro, nós temos os x, que são semelhantes. Então, o 6x com o 4x, que eu posso também juntar. Então, hora de enxugar, vai ficar bem reduzida já essa questão. Quando eu faço 30 menos 12, vai me dar 18. Então, isso aqui dá 18. Mais, copio 9x. Igual, 6x menos 4x dá 2x. E copia o mais 4. Viram como ele reduz rapidamente? Hora de separar números com letras antes da igualdade e números sem letras depois da igualdade. Então, vai permanecer desse lado 9x, como ele é positivo, não precisa nem colocar, e passa para o lado de cá o 2x. Ele é positivo, não é? Quando passa, ele passa menos 2x. Igual, permanece desse lado o 4. Então, ele tem que ser o primeiro. Como ele é positivo, eu ponho apenas 4. E vai para o outro lado o 18. O 18 também é positivo, olha o sinal que está aqui na frente. 18. Positivo, vem para cá, menos 18. Ok? Agora, é só juntar os semelhantes novamente. 9x menos 2x vai me dar 7x. Igual. 4 menos 18, eu tenho 4, eu devo 18. Então, eu vou ficar devendo 14. Certo? Vou agora calcular o x isolando ele. X é igual a menos 14. O 7 passa dividindo. Dividido por 7. X é igual a 14 por 7, nós sabemos que é 2. E vai ficar negativo. Menos 2. E este é o resultado encontrado para x. Então, o menos 2 é a raiz dessa equação. Gente, cuidem, tá? Façam com calma, não tenham pressa. Toda vez que tiver fração, primeira coisa é fazer o MMC. A não ser que, como nesse caso aqui aconteceu, de nós termos um parênteses.
Ou naquele segundo exemplo que eu dei hoje, tinha o parênteses. Então, primeira coisa, se tiver parênteses, elimina o parênteses. Depois, então, você calcula o MMC. Lembrando que calculou o MMC, divide, multiplica, né? Divide pelos denominadores anteriores, multiplica pelos numeradores, você elimina o denominador que foi o seu MMC, ok? E trabalha somente com os numeradores. Espero que vocês tenham entendido as explicações, voltem nelas quantas vezes for necessário e façam com muita atenção e dedicação, como vocês já estão fazendo todas as atividades. Tenho muito orgulho de vocês, de ver o quanto vocês estão se empenhando. Continuem assim. Um grande abraço e até a próxima aula. Beijo!